Chegamos hoje no livro de Romanos, preciosidade demais. Este livro, essa carta maravilhosa, escrita pelo apóstolo Paulo, ali no ano mais ou menos 56 depois de Cristo, é uma carta que nós precisamos nos debruçar. Há quem diga, de vários teólogos, né, que se fosse para ter um livro da Bíblia, eles escolheriam o livro de Romanos pela sua robustez, porque o livro de Romanos vai falar sobre o Evangelho, vai falar sobre a suficiência do Evangelho, vai falar sobre a superioridade do Evangelho e sobre o que é o Evangelho. Talvez alguém diria, o Evangelho é Jesus, né? É a boa notícia de que Jesus veio ao mundo. Mas e os desdobramentos? E as implicações para a vida? E a maneira que este evangelho nos ajuda a rebater muitos ensinos errados, é disso que se trata o livro de Romanos. E é uma bênção. Leia a Bíblia. Leia fervorosamente, medite na palavra de Deus, porque isso vai mudar a sua vida. Se você chegou agora aqui no meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alba, este é o canal Há Pouco Tempo. E nós estamos aqui numa série de vídeos durante este ano, falando um pouco sobre livros da Bíblia, a introdução deles, numa leitura cronológica da Bíblia. E nessa leitura, hoje nós chegamos no livro de Romanos. Então eu vou fazer esse vídeo para animar você a ler e meditar neste livro. Então este livro foi escrito por Paulo, apóstolo, para a igreja de Roma. Quando Paulo escreveu, ele não conhecia esses irmãos. Pelo menos não todos, né? Porque ele não tinha ido lá em Roma. Não se sabe quem foi que levou o evangelho para Roma e lá estabeleceu-se uma igreja, né? Através do trabalho de alguns irmãos, uma igreja foi plantada em Roma, tinha um bom número de cristãos, a maioria eram gentios, mas tinha um pouco de judeus, e eles estavam num processo um pouco confuso, com muitas informações a respeito de Jesus, mas também a respeito da tradição judaica. Então eles estavam na dúvida se eles deveriam seguir a tradição judaica, a lei cerimonial de Moisés, e por aí vai, estava meio confuso. E aí Paulo escreve para eles. Então Paulo escreve com dois objetivos. Primeiro, tratar das dificuldades, das dúvidas que eles tinham. Então ele vai apresentar esse evangelho de forma robusta, como eu disse no início. E segundo, ele também está conversando com aqueles irmãos, porque no coração de Paulo ele está desejoso de ir até Roma, conhecer aqueles irmãos, passar um tempo com eles e essa igreja o enviar para a Espanha e para países mais distantes que ainda não tinham ouvido falar do evangelho. Paulo já tinha viajado ali à Ásia Menor, à Grécia e tal, e agora ele queria expandir para, a gente pode pensar aqui, né, a Europa, e se ele não tivesse sido morto, ele tinha chegado aqui no Brasil, né, ele tinha ido muito longe. Então ele escreve nesse objetivo, né, e a gente pode dividir este livro dos capítulos 1 ao 4, a primeira sessão vai falar que o evangelho revela a justiça de Deus. Então veja, Paulo está com isso em mente. O evangelho revela a justiça de Deus. E ele vai tratar sobre isso do capítulo 1 ao capítulo 4. Do capítulo 5 ao capítulo 8, Paulo vai dizer que o evangelho cria uma nova humanidade. Dos capítulos 9 a 11, Paulo vai falar que o evangelho cumpre a promessa de Deus em Israel. E do capítulo 12 a 16, Paulo vai dizer que o evangelho unifica a igreja, tendo em mente o evangelho. E do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vemos temas, e Paulo falando de coisas que ele vai esmiuçar e trazer profundidade nos outros capítulos. Então vale a pena a gente estar com a visão apurada para esses 4 primeiros capítulos, porque, primeiro, ele vai falar que toda a humanidade está presa no pecado, e aí ele vai dizer, por exemplo, que todos estão presos no pecado, inclusive os judeus, que achavam que por ser da linhagem de Abraão e tal, já estavam salvos só por ser da linhagem. E Paulo vai falar, não gente, está todo mundo perdido, e aí ele vai
trazer que a humanidade toda está longe e afastada de Deus por conta do pecado. E o que nos une a Cristo não é a nossa descendência sanguínea, mas é crer em Jesus como Salvador. Depois ele vai tratar sobre o resgate, não acontecerá tendo obedecido a lei da Torá. Então Paulo vai trazer isso. Gente, tem gente que está achando que se obedecer a lei aí da Torá, vai ser salvo. Mas ele fala, não. Não é pelo cumprimento da lei, mas é pela confiança na obra de Cristo. Cristo cumpriu a lei cabalmente. E ele vai tratar sobre a questão da lei. Aí depois Paulo vai tratar sobre a justiça de Deus, resgatou o mundo através de Jesus. Então esse tema da justificação, Paulo vai tratar muito minuciosamente. E por fim, Paulo vai tratar sobre para criar família multiétnica a partir da promessa de Abraão. E Abraão creu e pela fé ele foi justificado. Então a linhagem de Abraão não é pelo sangue de descendência, mas é pela fé. Se nós tivermos fé como Abraão, que creu na promessa, que creu em Cristo, então nós nos tornamos família de Deus. E como Paulo, ele foi um fariseu, ele tinha um zelo e uma profundidade muito grande na lei de Moisés, na tradição judaica. Paulo era um homem muito capacitado. Então ele utiliza disso na capacitação do Senhor, nós sabemos, né? A Bíblia foi escrita no poder do Espírito Santo. Mas Paulo pega tudo isso e ele apresenta, gente, toda a tradição judaica, toda a lei cerimonial, toda a Torá, tudo isso existe, mas isso não pode salvar. Porque a lei é como uma lupa que mostra o coração. Não, nós não damos conta de sermos salvos através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso empenho. Paulo vai falar por isso que nós precisamos do evangelho. Aí nessa carta você vai ver Paulo falando de Abraão, que ele foi salvo pela fé. Vai falar sobre a lei, sobre Moisés. Vai falar sobre a pecaminosidade humana, a sua profundidade. E tudo mostrando, gente, essas coisas não nos salvam. Quem salva é Jesus. E uma temática, né, desse livro é que ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todas as pessoas podem ser salvas pelo poder que existe nesse evangelho. Então, a defesa de Paulo nessa carta é essa, gente. É a fé na obra que Cristo realizou e não nos nossos atos de justiça, porque os nossos atos de justiça estão corrompidos com o pecado. Então Paulo está trazendo, gente, o que Cristo fez é suficiente para nos libertar, para nos dar uma nova vida e uma nova fé e uma nova humanidade. Então uma carta belíssima, leia. Ao final ele vai falar de Febe. Febe é uma mulher que eu admiro demais, porque ela era uma serva do Senhor, uma das líderes ali da igreja, uma diaconisa, que levou essa carta tão preciosa de onde Paulo estava até Roma. Ela provavelmente era uma mulher que tinha recursos, uma mulher que tinha dinheiro, e ela foi usada por Deus para levar essa carta. E dizem que provavelmente ela foi a primeira a ler essa carta, e ela leu para aquela igreja, e ela foi muito usada. E no final do capítulo 16, Paulo também vai trazer ali uma lista de pessoas colaboradores do seu ministério. Porque ele não fazia nada sozinho, né? Tinha uma igreja, tinha pessoas envolvidas no seu ministério. E que bênção! Leia a Bíblia, examine a palavra de Deus, porque vale muito a pena. E o ano tá para acabar, mas nós vamos continuar firmes e fortes, lendo a Bíblia até terminar, tá bom? Então, vamos ler Romanos hoje, agora, e depois a gente segue aí nossa leitura. Deus abençoe você, muito obrigado por você ficar aqui. Se você ficou até agora, já sabe, curte, comenta, compartilha, isso tudo ajuda aqui no engajamento deste canal. E até a próxima, viu?